meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Eu costumo dizer que é um verdadeiro manual prático sobre as comunicações entre este mundo e o mundo espiritual. Hoje nós vamos começar um capítulo novo, dá uma olhada aí, ó. O capítulo 28 do charlatanismo e do embuste, mais especificamente sobre médiuns interesseiros. Aí é uma coisa muito importante, aí você vê que está aqui no livro dos médiuns, por quê? Porque é o que mais tem. Desde a época do Kardec, né? É o que mais tinha. E aí generalizam falando que se um médium não está sendo verdadeiro, então todos não são. E a gente sabe que toda generalização é burra, né? Não dá para negar uma coisa, dizendo assim que não existe porque fulano ou ciclano faz errado, então não existe nenhum correto, né? Então é isso que a gente vai ver. Então vamos para o texto de hoje. Como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada de surpreendente haveria em que também quisessem explorar os espíritos, resta saber como receberiam eles a coisa. Dado que tal especulação viesse a ser tentada, diremos desde logo que nada se prestaria melhor a um charlatanismo e a trapaça do que semelhante ofício. Muito mais numerosos do que os falsos sonâmbulos, que já se conhecem, seriam os falsos médiums, e este simples fato constituiria fundado motivo de desconfiança. O desinteresse, ao contrário, é a mais peremptória resposta que se pode dar aos que nos fenômenos só veem trampolinices, não há charlatanismo desinteressado qual, pois, o fim que objetivariam os que usassem de embuste sem proveito, sobretudo quando a honorabilidade os colocasse acima de toda suspeita. Se é de constituir motivo de suspeição o ganho que um médium possa tirar da sua faculdade, jamais essa circunstância constituirá uma prova de que tal suspeição seja fundada quem quer, pois, que seja poderia ter real aptidão e agir de muito boa fé, fazendo-se retribuir. Vejamos-se, neste caso, é razoavelmente possível esperar-se algum resultado satisfatório. Então a gente começa a compreender, né? Por exemplo, não há charlatanismo sem ganho, certo? Pelo menos ninguém vai ser charlatão se não estiver ganhando alguma coisa por trás disso. Então já é a primeira barreira que a gente tem, né, para distinguir quem é de verdade, quem está fazendo as coisas de verdade e quem está fazendo com más intenções, né? Se cobrar, se houver ganho de alguma maneira, tende a muito ser charlatanismo. Isso que a gente precisa prestar atenção, mas vamos continuar. Quem haja compreendido bem o que dissemos das condições necessárias para que uma pessoa sirva de intérprete dos bons espíritos, das múltiplas causas que os podem afastar, das circunstâncias que, independentemente da vontade deles, lhes sejam obstáculos à vinda, enfim, de todas as condições morais capazes de exercer influência sobre a natureza das comunicações, como poderia supor que um espírito, por menos elevado que fosse, estivesse, a todas as horas do dia, às ordens de um empresário de seção e submisso às suas exigências, para satisfazer a curiosidade do primeiro que aparecesse? Sabe-se que a aversão infunde aos espíritos tudo o que cheira a cobiça e a egoísmo. Pouco caso que fazem das coisas materiais, como, então, admitir-se que se prestem a ajudar quem queira traficar com a presença deles. Repugna pensar isso, e seria preciso conhecer muito pouco a natureza do mundo espírita, para acreditar-se que tal coisa seja possível. Mas como os espíritos levianos são menos escrupulosos e só procuram ocasião de se divertirem à nossa custa, segue-se que, quando não se seja mistificado por um falso médium, tem-se toda a probabilidade de o ser por alguns de tais espíritos. Estas só reflexões dão a ver o grau de confiança que se deve dispensar às comunicações deste gênero. Ademais, para que serviriam hoje médiums pagos, desde que qualquer pessoa, se não possui faculdade mediúnica, pode ter lana algum membro da sua família, entre seus amigos, ou no círculo de suas relações. Então a gente começa a ver dois tipos de embustes aí, né? Que podem ocorrer. Primeiro, o médium sendo falso e com intenções falsas, né? Especialmente aqueles que todos os dias ou na hora que pagam ele recebe tal espírito para falar tal coisa que a pessoa quer. Não estou falando nem no meio espírita, mas em qualquer lugar. Especialmente esses atendimentos pagos de médiuns comerciais, como tem muito nos Estados Unidos, isso é uma realidade
que a gente não vê muito no Brasil, mas nos Estados Unidos tem de monte. Então a gente precisa olhar primeiro para o médium, qual é a intenção dele, sob que intenção que ele está fazendo isso, e a gente sabe, pelo que estudamos já muitas vezes aqui, que no mundo espiritual não tem essa certeza de que você vai receber tal espírito em tal hora ou tal dia da semana e que ele vá ainda por cima responder todas as questões que você quer. Não é assim que funciona. Isso fatalmente é charlatanismo, não tem nem o que pensar, né? Nem o que duvidar. Mas aí tem também a questão de espíritos, digamos assim, charlatães, se é o plural de charlatanismo, que faz justamente as pessoas acreditarem. A gente já viu aí longamente, né, sobre obsessão, sobre os espíritos, como é que eles fazem, né? As conversinhas que eles têm, as mensagens que têm, agrada muito o médium, se autoproclama, né? Como o espírito de luz e tudo mais. Então a gente tem que identificar também se o espírito não é um espírito charlatão. O que ele está ganhando com isso? Dinheiro não, mas poder, manipulação, ou está querendo que as pessoas se afastem do caminho que deveriam trilhar, né? A gente precisa ficar atento a isso. Mas vamos continuar vendo aqui o nosso texto de hoje. Médiuns interesseiros não são apenas os que porventura exijam uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais. É esse um dos defeitos de que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido e de que se aproveitam com uma habilidade, uma astúcia verdadeiramente notáveis, embalando com falaciosas ilusões os que desse modo se lhes colocam sob a dependência. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda às vistas da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade, os bons espíritos a combatem, a ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles o venham servir. Isto é tão racional, que inútil fora insistir mais sobre este ponto. Então, já sabe, né? Eu acabei adiantando sem querer o assunto aí. Como você sabe, a gente estuda junto, mas às vezes vem coisas que vão ser faladas ainda. Então, nós precisamos ficar atentos também com os espíritos embusteiros e charlatães. Charlatães, não sei qual que é o plural disso, enfim. Então, percebam aí o que esse espírito quer. Se ele se elogia o médium, elogia a casa espírita, elogia X e Y, não é um espírito sábio, né? Não vai apelar para a vaidade. Onde praticamente todos os médiuns caem é quando o espírito apela para a vaidade deles, né? Então tropeçam, não só médiuns, como dirigentes de casas espíritas, e tanta gente cai pela vaidade, que é a principal dificuldade que nós temos no movimento espírita. Então, a gente precisa ficar esperto, né? Porque espírito de luz, o espírito sábio, um espírito medianamente sábio, não vai em reuniões fúteis, não vai dar respostas de perguntas fúteis. Ele trabalha para o bem comum de todos, não para uma ou outra pessoa. Então a gente precisa ficar muito esperto com isso. Continuando, não estão na mesma categoria os médiuns de efeitos físicos, pois que estes geralmente são produzidos por espíritos inferiores, menos escrupulosos. Não dizemos que tais espíritos sejam, por isso, necessariamente maus. Pode ser um simples carregador e, ao mesmo tempo, homem muito honesto. Um médium, pois, dessa categoria, que quisesse explorar a sua faculdade, muitos espíritos talvez encontraria que, sem grande repugnância, o assistissem, mas ainda aí outro inconveniente se apresenta. O médium de efeitos físicos, do mesmo modo que o de comunicações inteligentes não recebeu para o seu gozo a faculdade que possui, teve-a sob a condição de fazer dela bom uso. Se, portanto, abusa, pode dar-se que lhe seja retirada ou que redunde em detrimento seu, porque, afinal, os espíritos inferiores estão subordinados aos espíritos superiores. Olha que interessante, né? Nós sabemos que o médium de efeito físico vai atuar
pelo trabalho de espíritos mais materializados, que podem ser bons. Assim, não são sábios, nem muito desenvolvidos, mas necessariamente não são espíritos mau caráter ou que estão querendo enganar alguém. São alguém mais apegado à matéria, que tem suas próprias dificuldades e merece toda a chance do mundo, né? E a ajuda possível para sair deste lugar, que talvez muitos de nós estejamos ainda, mesmo que encarnados. Nós temos aí que estes espíritos inferiores são comandados ou são controlados por espíritos superiores. Portanto, espíritos embusteiros não são superiores. Então, não tem condição de comandar, fazer com que estes outros espíritos obedeçam aos seus desejos, às suas vontades. Ainda bem, né? Porque senão ia ser uma maluquice médium de efeito físico. E também, assim como um médium, né, que recebe comunicações, que desenvolveu sua mediunidade, pode, se fizer mau uso dela, deixar de recebê-la. Ele deixa de ser médium? Não, simplesmente ele não recebe mais comunicações. A faculdade física continua, mas a sua sintonia do Wi-Fi é desligada, entende? Então, isso pode acontecer também. Aqueles gostam muito de mistificar, porém, não de ser mistificados, se prestam de boa vontade ao gracejo, às coisas de mera curiosidade, porque lhes apraz divertirem-se. Também é certo que, como aos outros, lhes repugna ser explorados, ou servir de comparsas, para que a receita aumente, e a todo instante provam que têm vontade própria, que agem quando e como bem lhes parece, donde resulta que o médium de efeitos físicos ainda menos certeza pode ter da regularidade das manifestações, do que o médium escrevente pretender produzi-los em dias e horas determinados, fora da prova da mais profunda ignorância que há de ele então fazer para ganhar seu dinheiro. Simular os fenômenos é a que naturalmente recorrerão, não só os que desfaçam um ofício declarado, como igualmente pessoas aparentemente simples, que acham mais fácil e mais cômodo esse meio de ganhar a vida, do que trabalhando desde que o espírito não dá coisa alguma, supre-se a falta. A imaginação é tão fecunda, quando se trata de ganhar dinheiro constituindo um motivo legítimo de suspeita. O índice se dá direito a rigoroso exame, com o qual ninguém poderá ofender-se, sem justificar as suspeitas. Mas tanto estas são legítimas neste caso, como ofensivas em se tratando de pessoas honradas e desinteressadas. Então, olha só, se nem as comunicações regulares, né, sem efeito físico, apenas instrutivas, podem ser fraudadas no sentido do médium escolher que tal dia, tal hora, tal espírito vai estar incorporado nele atendendo, né? E a gente vê isso acontecendo até em lives na internet, o que não deixa de ser um pouco assustador, o que estão fazendo do movimento espírita, não da doutrina, que, olha só, estamos estudando, a doutrina é sempre pura e cristalina, mas o movimento espírita tem aí a interpretação e a manifestação de nós, todos, né? Então, isso pode conter e contém erros crassos, né? Então, se é difícil você combinar a hora e data e ter a certeza que aquele espírito vai se comunicar, mais difícil ainda é ter a certeza que aquele espírito vai se comunicar dando respostas particulares para alguém que está perguntando uma consulta qualquer ou de um assunto qualquer. Pior ainda é achar que um médium de efeito físico vai produzir o efeito físico por meio de um espírito com tudo isso marcado. Aí você começa a entender que você só vai comprovar, né, a realidade do espiritismo, das manifestações, se você entrar num trabalho sério e voluntário, as duas coisas estão ligadas, sério e voluntário, durante um bom tempo, estudar bastante, aí você vai presenciar. Não é assim, você liga, então, se a gente quer provar que o espiritismo existe, então a gente monta uma sessão mediúnica, pública, que vai ter, como que se diz? Que vai ter manifestação física. Não é assim que funciona.
Agora você entendeu por que as reuniões mediúnicas são fechadas, não são abertas como palestras. Tem muita energia, tem muito interesse, tem muito pensamento, tem muito tudo, e não há certeza alguma de que naquela reunião mediúnica vai se ter uma comunicação, quanto mais uma experiência de efeito físico, uma materialização de um espírito ou alguma coisa parecida. Entende que é cômodo ficar cobrando isso, mas quem cobra não tem ideia de como é que funciona. Acha que morreu é mágico. Você vira um ser de luz e consegue fazer tudo por mágica. Não é assim que funciona o universo. E a gente estuda na doutrina espírita justamente isso, né? Que a gente preste muita atenção. 308. A faculdade mediúnica, mesmo restrita às manifestações físicas, não foi dada ao homem para ostentá-la nos teatros de feira, e quem quer que pretenda ter às suas ordens os espíritos para exibir em público, está no caso de ser, com justiça, suspeitado de charlatanismo ou de mais ou menos hábil prestidigitação. Assim se entenda todas as vezes que apareçam anúncios de pretendidas sessões de espiritismo ou de espiritualismo, a tanto por cabeça. Lembrem-se todos do direito que compram ao entrar. E aí eu vou atualizar, porque nessa época Kardec não poderia falar da internet, que foi criada há 20 anos atrás, comercial, um pouco mais, 30, sei lá, eu tô ficando velho. Há médiuns que fazem lives, né? O que é isso a não ser uma exibição pública, uma feira, uma... Ah, é para o bem comum? Não sei. Muitas vezes os assuntos são tão esquisitos. E aí esses espíritos, além de falarem durante 2, 3 horas em lives, comem, tomam café, fazem um monte de atividade. O que Kardec entenderia que é isso? Ah, mas é de graça, tá falando coisa boa. Legal, não estou dizendo isso, mas será que isso é real? Ou o próprio médium está sendo mistificado por um espírito embusteiro, charlatão? É o que a gente precisa... O espiritismo tem mais dúvida do que resposta. Kardec sempre dizia, é melhor duvidar de 10 fatos do que acreditar em um único, sem comprovação e sem... ir a fundo nele. Então, é o que a gente está fazendo. Perguntar sempre. Não ofende no espiritismo. O espiritismo redondinho, encalacrado, olha, é assim, toma e não faz questão, não é espiritismo. É qualquer outra coisa, uma coisa religiosa, mas não é espiritismo. De tudo o que precede, concluímos que o mais absoluto desinteresse é a melhor garantia contra o charlatanismo. Desinteresse, inclusive, de fama. Lembra que eu falei que médiuns são pegos muito pelo ego? Então, fama é um interesse. Não recebe dinheiro, mas recebe fama, recebe likes, recebe views. E isso é preocupante. Se ele nem sempre assegura a excelência das comunicações inteligentes, priva, contudo, os maus espíritos de um poderoso meio de ação e fecha a boca a certos detratores. Então, assim, não tem jeito de acreditar em algo que está sendo recompensado de alguma maneira. Se não com dinheiro, também com vaidade, com fama, com likes e tudo mais. Então a gente tem que ficar com o olho aberto o tempo todo. 309. Resta o que se poderia chamar as tramóias do Almador, isto é, as fraudes inocentes de alguns gracejadores de mau gosto podem sem dúvida ser praticadas, à guisa de passatempo, em reuniões levianas e frívolas, porém, jamais, em assembleias sérias, onde só se admitam pessoas sérias. Aliás, a quem quer que seja é possível dar-se a si mesmo o prazer de uma mistifica-se cedilha maiúsculo ou momentânea, mas seria preciso que uma pessoa fosse dotada de singular paciência para representar esse papel por meses e anos e, de cada vez durante horas consecutivas, só um interesse qualquer facultaria essa perseverança, mas o interesse, repetímo-lo, dá lugar a que se suspeite de tudo. O que eu falei? Passe isso para os dias de hoje e a gente vai entender, né, exatamente o que Kardec e os espíritos estão nos alertando. E eles continuam aqui, Dir-se-á, talvez, que um médium, que consagra todo o seu tempo ao público, no interesse da causa, não o pode fazer de graça, porque tem que viver. Mas é no interesse da causa, ou no seu próprio, que ele emprega não será, antes, porque vê nisso um ofício lucrativo a tal preço,
sempre haverá gente dedicada. Não tem então ao seu dispor senão essa indústria. Não esqueçamos que os espíritos, seja qual for a sua superioridade ou inferioridade, são as almas dos mortos que, quando a moral e a religião prescrevem como um dever que se lhes respeitem os restos mortais, ainda maior é a obrigação, para todos, de eles respeitarem o espírito. Que diriam daquele que, para ganhar dinheiro, tirasse um corpo do túmulo e o exibisse por ser esse corpo de natureza a provocar a curiosidade? Será menos desrespeitoso do que exibir o corpo, exibir o espírito, sob pretexto de que é curioso ver-se como age um espírito. E note-se que o preço dos lugares será na razão direta do que ele faça e do atrativo do espetáculo. Certamente, embora houvesse sido um comediante em vida, ele não suspeitaria que, depois de morto, encontraria um empresário que, em seu proveito exclusivo, o fizesse representar de graça. Cumpre não olvidar que as manifestações físicas, tanto quanto as inteligentes, Deus só as permite para nossa instrução. Então, percebe como é sério a coisa, né? E o Zezinho ainda não consegue ler alguma separação que tem o C cedilha. Desculpe aí, tá? Mas a minha inteligência artificial às vezes é meio burra artificialmente. Vai fazer o quê? Vai melhorar. Já me resolve muita coisa, não me deixa afônico. Então, nós precisamos sempre prestar atenção porque, né, essa é a última frase. Deus só permite as manifestações físicas e as comunicações inteligentes para nossa instrução. Cuidado e tenha muito em mente médiuns que deixam de trabalhar no seu ofício para viver da mediunidade. Cuidado. Eu mesmo conheço muitos famosos que tinham a sua profissão normal, mas largaram para escreverem livros em série e vivem de renda de livro. Ah, isso é ruim, você ter renda do seu livro? Não, desde que o trabalho seja seu. Mas não pode ser desonesto, né? Não pode fingir que vem de um espírito quando na verdade é você mesmo que está escrevendo, colocando todas as suas pequenezes. Hoje eu estou bom de plural, que é uma beleza. Entende isso? Pense aí. Né? Hoje nós temos uma enxurrada de livros ditos mediúnicos, que mediúnicos não tem nada. Aliás, que falam muita coisa contra o próprio espiritismo. Contra pessoas, criticam lugares, eventos, centros, encontros. Um espírito quer trazer o conhecimento, vai fazer isso? Jura? E aí começa a investigar. Quem é esse médium? O que é que ele faz da vida? Né? O que é que ele faz para viver? Porque se vive da própria mediunidade, não dá certo. Um cantor como eu, por exemplo, eu posso viver, no Brasil é impossível, mas eu posso viver da minha arte porque é um trabalho. Exige ensaio, preparação, técnica, repertório, instrumentação, blá, 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 blá. E aí eu vou cantar, mesmo que seja numa casa espírita, ou numa praça pública, ou num teatro, eu estou fazendo meu trabalho. Eu não estou mediunizado, nem inventando nada para ninguém que eu estou mediunizado. Né? Então quem está lá é o Evandro, pessoa física e jurídica, digamos assim. Agora, quando você se esconde atrás de um nome, de um mentor espiritual, para vender e se abastecer, ou é a única fonte de renda que você tem, mas doa 20% para a entidade, ok, beleza, mas entende? Ou como muitos médiuns doaram todas as suas obras, né, para entidades, para fundações, enfim, e tinha o seu trabalho. Vamos falar do próprio Chico Xavier, teve o seu trabalho. Ele exercia a mediunidade, após o trabalho ficava até altas horas da madrugada. Aliás, não sei que hora que ele resolvia dormir. Quase não dormia. Então ele teve seu trabalho, depois se aposentou e viveu da renda da sua aposentadoria muito simples. Quantos médiuns hoje, escritores, por exemplo, né, dos livros famosos, que a gente vê escritores por mediunidade, não estou falando do escritor com temática espírita. Aí é um trabalho como outro qualquer, como escritores de livros, é um trabalho como outro qualquer.
mas o que se esconde por trás de uma mediunidade que produz sem parar, um livro atrás do outro, né? E não faz mais nada na vida, porque a mediunidade toma todo o meu tempo, então eu não posso ter uma profissão. Peraí, né? Peraí. Olha o que Kardec fala, né? O que os espíritos falam sobre isso. É bom a gente trazer para o nosso dia a dia, porque na época de Kardec não tinha não girava um dinheiro espírita, digamos assim, né? Na comunidade espírita. E está tudo certo, porque ninguém vive sem dinheiro, então as entidades, existem livrarias, existem editoras, todo mundo precisa sobreviver, estão fazendo um trabalho sério e digno, dedicado. Mas quem está enganando é aquele médium que finge escrever por meio de um espírito. Aí ele está enganando. Participa desses médiuns embusteiros. Não precisa ser de uma sessão mediúnica, mas pode ser um escrito, uma mensagem. Quantas mensagens a gente não viu por aí, né? Circulando no meio espírita de zap em zap, dizendo que fulano é o Dom Pedro II, que ciclano é o salvador da pátria que vem num cavalo branco. E a gente viu a porcariada que foi, né? Médiuns respeitáveis, entre aspas. Respeitáveis não, famosos, porque não dá para ser respeitável quem escreve um absurdo desse. Então a gente tem que ficar sempre crítico a tudo, certo? Não se deslumbrar, ser que nem Kardec, duvide, sempre duvide. 311. Postas de parte estas considerações morais, de nenhum modo contestamos a possibilidade de haver médiuns interesseiros, se bem que honrados e conscienciosos, porquanto há gente honesta em todos os ofícios. Apenas falamos do abuso, mas é preciso convir, pelos motivos que expusemos, em que mais razão há para o abuso entre os médiuns retribuídos do que entre os que, considerando uma graça, a faculdade mediúnica não a utilizam, senão para prestar serviço. Então, assim, se ganha dinheiro, é um forte indício que aquele médium é um embusteiro ou o seu espírito guia é embusteiro, né? Agora, hoje nós precisamos ficar atentos, porque não é só o dinheiro, né? A fama, o tanto de inscritos no seu canal, o tanto de curtidas na sua página, o tanto de likes, o tanto de compartilhamento, o tanto de mensaginha que voa pelos WhatsApps da vida, também é uma espécie de pagamento, né? Então não é só o dinheiro. A gente tem que sempre abrir o olho com estas pessoas. O grau da confiança ou desconfiança que se deve dispensar a um médium retribuído depende, antes de tudo, da estima que infundam seu caráter e sua moralidade, além das circunstâncias. O médium que, com um fim eminentemente sério e útil, se achasse impedido de empregar o seu tempo de outra maneira e, em consequência, se visse exonerado, não deve ser confundido com o médium especulador, com aquele que, premeditadamente, faça da sua mediunidade uma indústria conforme o motivo e o fim. Podem, pois, os espíritos condenar, absolver e, até, auxiliar. Eles julgam mais a intenção do que o fato material. Então, lembra que esse julgamento não está, né? Esse cuidado não está só desse lado, está do lado de lá também. Não estão no mesmo caso os sonâmbulos que empregam sua faculdade de modo lucrativo, conquanto essa exploração esteja sujeita a abusos e o desinteresse constitua a maior garantia de sinceridade. A posição é diferente, tendo-se em vista que são seus próprios espíritos que agem. Estes, por conseguinte, lhes estão sempre à disposição e, em realidade, eles só exploram a si mesmos, porque lhes assiste o direito de disporem de suas pessoas como entenderem, ao passo que os médiuns especuladores exploram as almas dos mortos. Então, lembra dos médiuns sonâmbulos, que era a questão, o item 172, né? Que recebem o seu próprio espírito, né? Dormem e o seu espírito vem se comunicar pelo seu corpo. Para quem está em dúvida, vê aí, já tem um episódio, né, que a gente fala sobre isso. Eles podem explorar o próprio trabalho, né? Quem são? Eles não estão fazendo isso em detrimento de outra pessoa ou em determinado espírito que às vezes nem existe, né? Ele chama, meu médium é Dom qualquer coisa, né? Começa estranho assim, mas nós temos que prestar muita atenção. Vamos agora no 312.
e 13 que eu me empolguei e eu esqueci de selecionar. Vai, Zazinho. Não ignoramos que a nossa severidade para com os médiuns interesseiros levanta contra nós todos os que exploram, ou se veem tentados a explorar essa nova indústria, fazendo-os, bem como de seus amigos, que naturalmente lhes esposam a opinião. Encarniçados inimigos nossos, consolamo-nos com nos lembrarmos de que os mercadores expulsos do templo por Jesus também não o viam com bons olhos. Temos igualmente contra nós os que não consideram a coisa com a mesma gravidade. Entretanto, julgamo-nos no direito de ter uma opinião e de a emitir a ninguém obrigamos que a adote se uma imensa maioria a esposou, é que aparentemente a acharam justa, porquanto, não vemos, com efeito, como se provaria que não há mais facilidade de se encontrarem a fraude e os abusos na especulação do que no desinteresse quanto a nós. Se os nossos escritos hão contribuído para desacreditar, assim na França, como em outros países, a mediunidade interesseira, entendemos que esse não será dos menores serviços que tenhamos prestado ao espiritismo sério. Entendeu? A própria doutrina espírita, no Livro dos Médiuns, vem falar sobre como a gente vai identificar os embusteiros. Então, nós somos os primeiros a duvidar das coisas que acontecem. E a gente tem notícias aí, aqui, médium X, médium Y, cometeu esse ou aquele crime, ou assédio, ou sei lá o quê. Primeiro, é espírita. Segundo, vive disso, faz o quê? Qual é a história de vida dele? E como médium, é um ser humano e tem todo o direito de errar, como todos nós erramos. Engana-se quem acha que médium é o sujeito perfeito, com asinha de anjo, que tem fala mansa, que gosta de todo mundo. Para! Isso é uma imagem muito errada de mediunidade e de médium. Tem médium tão variado quanto existem pessoas. Afinal de contas, são pessoas. Em todos os níveis de evolução, você não é médium e aí é porque você é um espírito feliz, que você veio exercer a mediunidade. Não tem nada a ver. Pode ser, como pode não ser. Pode ser um espírito bem espírito de porco, e vem com a mediunidade para trabalhar, né? Então, a gente precisa parar de mistificar a mediunidade e os médiuns enxergá-los como são. Todos nós somos médiuns de algum jeito, mas os ostensivos temos que enxergá-los como são. E, absurdamente, antes de mais nada, com visão crítica. Analisar cada mensagem, analisar o que está havendo, como Kardec fez. O espiritismo não foi uma coisa encantada que caiu do céu com um espírito superior ditando para Kardec, que escreveu e não questionou nada. Muito pelo contrário, foi um trabalho bem árduo, especialmente depois para analisar as comunicações e separar o joio do trigo, pela lógica, pela ciência, né? Então, lembre-se, espiritismo não é mágica. No próximo encontro nós vamos continuar falando, dessa vez falaremos sobre fraudes espíritas. Eu te espero como sempre. Até lá. Tchau.